Olá pessoal, estou eu aqui de novo, o professor Gelson, mostrando para vocês as novas características do movimento retilíneo que a gente vai conhecer: gráficos, classificação e propriedades gráficas. Dessa vez eu vou ficar escondidinho aqui atrás das câmeras. Vamos lá. Gráfico da posição em função do tempo. A gente lê assim: S vezes T, S por T. Como a função horária das posições do MRU é do primeiro grau, seu gráfico será representado por uma reta. Assim teremos gráficos com essas características. Na física, o gráfico serve como uma fotografia. Através dele, a gente pode identificar alguns dados que podem nos ajudar a resolver alguns exercícios. Por exemplo, aqui nós temos no eixo vertical, que é o eixo Y, as posições, e no eixo horizontal, que é o eixo X, os tempos. Esta é a reta que representa o movimento. Percebam que a posição inicial é exatamente o ponto onde corta o eixo Y. Aqui nós temos a posição inicial. E com o passar do tempo, as posições vão aumentando. Então, isso significa que esse gráfico é um gráfico que representa um movimento chamado de progressivo, ou seja, aquele em que a gente diz que a velocidade é positiva. Uma outra situação é esta, onde nós temos um gráfico novamente da posição em função do tempo, onde a reta corta o eixo Y é a posição inicial, e ao contrário do anterior, a gente percebe que, com o passar do tempo, o móvel vai perdendo posições, ou seja, as posições vão decrescendo, indicando aqui que nós temos então um movimento retilíneo classificado de outra maneira. Aqui nós temos um movimento chamado retrógrado, com velocidade então negativa, que faz com que as posições diminuam com o passar do tempo. Aqui, só para ratificar, o ponto onde a reta intercepta o eixo Y vai sempre ser correspondido à posição inicial, que a gente representa por S0 ou SI. Gráfico da velocidade em função do tempo, V por T. Sendo constante a velocidade no MRU, seu gráfico corresponde a uma função constante, ou seja, é representada por uma reta paralela ao eixo X, que pode ter esta configuração. Aqui está a reta que representa a velocidade de um movimento progressivo. Como que eu sei? É porque esta reta ela está acima do eixo do tempo, acima do eixo X. Então indica que aqui nós temos uma velocidade positiva. A outra situação é essa, que representa um movimento retrógrado, porque a reta que representa a velocidade, essa que está azul, está abaixo do eixo X. Então aqui tem valor negativo. Por isso, essa representação é de um gráfico de um movimento retilíneo retrógrado. Aqui também vale lembrar, que sempre o ponto onde a reta corta o eixo Y, ou passa pelo eixo Y, vai ser a velocidade do móvel. Então, o valor que a gente enxergar aqui ou aqui é a velocidade que o móvel está desenvolvendo. Propriedade gráfica. A área formada entre a reta que representa a velocidade e a reta que representa o eixo X é numericamente igual ao deslocamento do móvel. Então vamos lá, vamos ver. Exemplo resolvido. Observe o gráfico abaixo e determine o que se pede. Aqui nós temos um gráfico da posição no eixo vertical pelo tempo no eixo horizontal. A posição está em metro e o tempo está em segundo. Nós vamos ter que observar esse gráfico e responder qual a posição inicial do móvel, qual a velocidade e que classificação esse movimento tem, a função horária que representa esse movimento. Vamos lá, resolvendo. Primeiro, quero saber qual a posição inicial. A posição inicial a gente observa no gráfico e verifica que a reta intercepta o eixo Y no ponto 0.
Olhou a reta, onde é que ela vai passar? Passa no ponto 0. Então a posição inicial é 0. Quando isso acontece, dizemos que o móvel iniciou seu movimento na origem das posições. Esse é o nome que a gente dá fisicamente para a posição inicial quando ela é 0. Letra B. Para determinar a velocidade do móvel, que é o que pede, vamos escolher no gráfico um intervalo de tempo qualquer e calcular o espaço percorrido. Então eu vou colocar o gráfico novamente aqui para a gente checar essas informações. Se a gente considerar o tempo inicial como sendo 2, t igual a 2, a posição do móvel vai ser 40. Posição inicial 40. Se escolhermos o t final como sendo 4, a posição do móvel é 80. Com essas informações, a gente calcula o ΔS, que é só diminuir então o 80 do 40, que dá 40 metros. E também temos o intervalo de tempo. É só diminuir o 4 do 2, que dá 2 segundos. E agora a gente pode responder o que pede a letra B, que é a velocidade. Já que a velocidade é o espaço percorrido dividido pelo tempo. 40 dividido por 2, a velocidade do móvel então é 20 metros por segundo. E a classificação do movimento? O movimento ele é progressivo. Nós acabamos de calcular uma velocidade positiva. Só que assim, não necessariamente a gente responde isso pela velocidade. A gente pode responder isso pelo gráfico também. A gente vê que as posições estão aumentando com o passar do tempo. E essa é uma característica do movimento progressivo. Função horária que representa esse movimento. A gente já sabe que a posição inicial é 0 e acabamos de calcular a velocidade, que é 20. Substituindo na equação geral, nós ficamos então com 0 mais 20t, ou seja, a função horária é S igual a 20 vezes t. Segundo exercício. Dado o gráfico abaixo, determine o que se pede. Mais um gráfico da posição em função do tempo, só que um pouquinho diferente do anterior. Pede a velocidade do móvel e a classificação do movimento, a função horária que representa esse movimento e ainda qual a posição do móvel quando o instante for 15 segundos. Para resolver, vamos observar o seguinte. No gráfico, para o intervalo de tempo entre 0 e 10, então, no tempo de 0 a 10, nós vamos ter o seguinte. Quando o t é 0, a posição vale 100. Quando o t for 10 segundos, a posição vale 0. Com isso, nós podemos calcular o ΔS, 0 menos 100, que dá menos 100, e o ΔT também, 10 menos 0, que dá 10 segundos. E aí sim vamos responder a pergunta. A velocidade é o espaço pelo tempo, menos 100 por 10, nossa velocidade calculada é menos 10 metros por segundo. E a classificação, movimento retrógrado. Por dois motivos, né? A velocidade, que a gente calculou negativa, e pela observação no gráfico. A posição inicial é 100, e com o passar do tempo ela vai diminuindo, o que indica que temos uma velocidade negativa também. Função horária desse movimento. Se a gente já conhece a posição inicial, que é 100, acabamos de calcular que é a velocidade, que é menos 10, a gente monta aqui a função horária. S igual a 100 menos 10t. Posição que o móvel ocupa quando o t for 15 segundos. Na função horária, vamos substituir o t por 15. Então, no lugar do t, a gente coloca o 15. Primeiro multiplica, nunca pode fazer outra coisa, a multiplicação vem primeiro. 10 vezes 15 dá 150. 100 menos 150, a posição que a gente está calculando é, então, 50 metros. Terceiro e último exercício relacionado a gráfico. Dado o gráfico abaixo da velocidade em função do tempo, sabendo que a posição do móvel inicial é 10 metros, qual a posição final para o intervalo de tempo de 0 a 4 segundos? Aqui está o gráfico, velocidade em função do tempo. Percebam que é uma reta paralela ao eixo do tempo, porque a velocidade é constante.
Primeiro vamos calcular a área da figura formada, para a gente poder saber qual foi o espaço percorrido pelo móvel. A figura formada é um retângulo, aqui ó, um retângulo. E a sua área é obtida pelo produto da base pela altura. Considerando o intervalo de tempo de 0 a 4 como a base, então de 0 a 4 vai ser a minha base, B vai valer 4. Considerando a altura, que seria o eixo Y, as velocidades de 0 a 20, nós vamos ter que a nossa altura vale 20. Temos a base, temos a altura, podemos calcular a área da figura, então, que vai dar 4 vezes 20, vai dar 80. Se a área deu 80, significa então que o espaço percorrido foi de 80 metros. Essa é a primeira etapa da questão, porque o que pede mesmo é qual a posição final depois decorridos de 0 a 4 segundos. Então, a gente coloca novamente aqui a equaçãozinha do espaço percorrido. No lugar do ΔS a gente coloca 80. A posição inicial, o enunciado lá nos deu que é 10. Invertendo os lados da igualdade, posição final menos 10 igual a 80. Esse menos 10 passa somando. E aí a gente tem que a posição final que a gente quer calcular aí dá 90 metros. Agora, nós vamos para a questão do encontro de móveis. Quando dois móveis A e B se movem numa trajetória retilínea, é possível, em algumas situações, determinarmos o instante em que ocorre o encontro dos móveis e em que posição isto ocorreu. Chamamos de TE o instante do encontro e SE a posição do encontro. Para determiná-los, devemos estabelecer a seguinte igualdade. No momento do encontro, as suas funções horárias têm que ser iguais, ou seja, a posição final de A tem que ser igual à posição final de B. Vamos a um exemplo resolvido. Dois móveis se deslocam numa trajetória retilínea, sendo as seguintes as suas funções horárias. Função horária de A, 10 mais 4t. Função horária de B, 80 menos 6t. Determine a posição e o instante em que acontecerá o encontro dos móveis. Para encontrar os instantes, vamos fazer o que pede lá, igualar as funções horárias. E vamos substituir em cada lado da igualdade as suas respectivas funções. Função horária de A eu substituí aqui do lado esquerdo. Função horária de B eu substituí no lado direito aqui. Vamos inverter de lado os números que estão sozinhos e os que estão com a variável t. Deixar de um lado os que têm a variável t e do outro lado os que não têm. Então, 4t, o 6t estava diminuindo, passa somando, o 80 já estava aqui, o 10 vem subtraindo. Resolvendo os dois lados da equação, 4 mais 6 dá 10t, 80 menos 10 dá 70. Finalizando, o 10 vai passar dividindo e o meu instante de encontro é 7 segundos. Com ele, a gente responde a outra questão. Para saber a posição de encontro, basta substituir o valor encontrado para o instante de encontro em qualquer uma das duas equações horárias. Eu preferi agora, primeiramente, substituir em A, que é 10 mais 4t. No lugar do t, eu vou colocar o valor que a gente acabou de calcular para ele, que é 7. Então fica 10 mais 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28. Somando com 10, a posição do móvel A, que é a posição de encontro, vai ser 38 metros. É opcional substituir o instante de encontro na função horária B, mas para podermos apenas para comprovar se realmente eles estão ocupando a mesma posição, se a gente quiser, a gente faz. Então vamos lá, coloquei aqui a função horária de B e no lugar do t eu vou substituir por 7. Então fica 80 menos 6 vezes 7, que é 42. Essa subtração dá o mesmo
38 metros. Comprovado, então, que o instante de encontro foi 7 e que a posição de encontro foi 38 metros. Era isso, pessoal. A gente conversa no próximo vídeo.